Ministério Vivo Nele apresenta Fora das Quatro Paredes. Fala, galera! Estamos aqui no programa Fora das Quatro Paredes. Nos siga nas redes sociais. Aqui quem fala é o pastor Thiago Baum. E hoje eu estou aqui com um convidado, cara, top demais, com o ministro Guilherme Baum, que é meu primo de sangue, e eu estou tendo o privilégio hoje de estar trocando uma ideia aqui com ele. O Guilherme, eu vi literalmente crescer, porque eu sou um pouquinho mais velho que ele. Então eu tive o privilégio de acompanhar desde o nascimento até aqui. Então eu sei que foi uma história linda, algo que Deus tem escrevido na vida dele, através da vida dele. E nessa data, eu ia falar nessa manhã, mas é nessa data, não sei que horas você vai ouvir isso, Deus separou aqui para a gente trocar essa ideia e que ele pudesse compartilhar algo do céu conosco, amém? Então, amém. E aí, Gui? Muito feliz de estar aqui com vocês, receber esse convite. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe o ministério de vocês, a sua vida, a vida da sua família. Então, isso aí, estou muito feliz de estar aqui. Boa, boa. Bom, eu vou começar logo com uma pergunta, né? Como eu já expliquei um pouquinho, né? Mas eu queria que o Gui realmente conversasse, né? Abordasse. Você nasceu dentro de um lar cristão, certo? Teu pai já era cristão, era um ministro de louvor já na época, né? A tua mãe também já era uma ministra, profetisa, né? E como é que foi crescer dentro desse lar aí, Gui? Como é que foi esse crescimento aí dentro da tua casa, na tua infância? Eu acredito que hoje eu vejo como algo muito bom. Talvez, sei lá, alguns anos atrás eu não entendesse isso, tipo, de eu ter crescido num lar cristão, tipo, vigílias, salas de orações, ensaios, eu tava sempre lá pequenininho, às vezes dormindo no meio da vigília, mas eu tava sempre lá. E hoje eu agradeço por crescer nesse ambiente profético, de adoração, de oração, de trazer a presença do Espírito. Então, como você disse, desde pequeno eu sempre estava lá, estava nas vigílias, estava nas orações, nas reuniões, nos ensaios, estava em tudo. Mesmo que eu estivesse ali dormindo, bebezinho dormindo, mas eu estava lá. E hoje eu vejo e agradeço por eu ter crescido nesse ambiente. Eu ter crescido nesse ambiente de adoração e tudo mais. Então acho que influenciou muito. Como, sei lá, algumas pessoas não teve isso que eu tenho. Então eu agradeço muito por eu ter crescido nesse ambiente de, como eu disse, adoração, oração. Então hoje influenciou bastante na minha vida. Muito. Legal, Gui, legal. E esse ambiente não é um ambiente muito fácil, né? Porque é um ambiente de pais cristãos, mas que não são perfeitos. Sim. Né? E como a maioria dos casais, principalmente novos, tiveram dificuldades entre eles, né? E para os filhos isso é muito complexo, para lidar com os pais ministros, né? Para lidar com a igreja, né? Porque a gente sabe a realidade que muitas vezes o problema da igreja vem para dentro da casa, principalmente por serem ministros, e eles acabam dividindo, né? E rola essa mistura, né? Rola esses atritos que são naturais, né? Eles vão acontecer mesmo, não tem como evitar isso. Mas como você recebia tudo isso? Assim, você conseguia fazer um filtro? Como é que era? Tipo, assim, como eu disse, como eu era pequeno, tipo assim, eu só ficava olhando, não sei se isso chegava a influenciar muito na minha vida em questão, tipo, de, que nem eu falei, eu cresci no meio da adoração, mas eu também cresci no meio da briga, no meio dos ensaios, entende? Tipo assim, eu cresci no meio da sala de oração, no meio da vigília, mas eu também cresci num ambiente onde, sei lá, vamos dizer, o meu pai e minha mãe chegavam em casa, mas não saiu como queria o ensaio, mas tal coisa, mas o irmão falou aquilo pra mim,
mas o louvor, na hora da gente cantar o louvor, tocou fora da nota, aí tal coisa, é estressante essa vida de igreja, é complicado essa vida de louvor. Então, tipo hoje, essa parte eu acho que eu não tive tanta influência, assim, tipo, de pegar e, tipo, será que eu vou... Mano, eu vi meus pais chegando, participando do louvor, mas não era tão assim, sabe? Tipo, tinha também umas confusãozinhas, uns atritos, então acho que não chegou a influenciar tanto, assim, na minha vida, assim, essa parte. Você acredita que, então, pra você acabou não recebendo isso de uma maneira negativa? É. Acho que não, tipo, uma maneira negativa não, porque, como eu te falei, ao longo do tempo, eu fui entendendo que, tipo assim, não é só participar do louvor é algo legalzinho, algo bonitinho, algo que, nossa, eu vou participar do louvor porque o pessoal que tá lá, né? O pessoal que tá lá, cantar, né? O pessoal que tá lá embaixo vai me ver tocar, aí depois vai chegar, que nem chegaram pra mim, ai, que lindo, esse menininho de 9 anos, 10 anos tocando bateria. Tipo assim, ao longo do tempo eu percebi que, tipo, você participar do louvor em qualquer ministério da igreja não é legalzinho, não é tipo, nossa, que super. Mas, tipo assim, tem outras coisas por trás disso, sabe? Que talvez, sei lá, vamos dizer assim, a igreja em si, que não tem uma participação no louvor, seja em qual ministério, talvez não entenda isso. Pensa que é só um momento de ensaio, estamos lá no culto, 3 louvor e pronto. Mas talvez não saiba que no ensaio de terça, no ensaio de quarta, no ensaio de quinta, teve uma confusão com o irmão, teve a dificuldade de ensaiar a música, aí o ministro escolheu uma música e não deu para ensaiar, vai colocar outra. Porque um dos músicos não tirou, mas nós vamos entrar nessa parte de ensaio mais para frente. Mas é isso, né? Por que é a minha pergunta, Gui? Porque a gente também entende hoje uma realidade no Brasil, né, e no mundo inteiro, que muitos jovens que cresceram dentro da igreja viram essas dificuldades de pai, de mãe, e da igreja mesmo, que é uma realidade. Porque onde tem pessoas, há problemas. Isso é uma realidade. Então a gente entende também que muitas dessas crianças que cresceram, hoje estão afastadas do evangelho, por conta, talvez, de um mau relacionamento dos pais, ou por alguns problemas da igreja, se frustraram, né, com a igreja, se frustraram com o evangelho, né, e fecharam as portas, fecharam o coração para aquilo, né. E hoje em dia a gente sabe que isso é uma realidade, né. Então, a gente abre esse bate-papo disso, porque eu sei, né, eu cresci com você, então eu sei como é que era a nossa realidade, né. Então, isso... que as pessoas, né, que as pessoas também possam buscar olhar as coisas de uma melhor maneira, né? Também. E foi como eu acredito que você conseguia levar, né? Então, é isso, né? E uma outra pergunta, né? Você dava muito trabalho para as tias do infantil. Isso... complicado. Nada a declarar. Nada a declarar. Hoje eu sou uma nova criatura. E como é que era, como que foi essa participação? Como você enxerga essa tua participação no Ministério Infantil? Como o Ministério Infantil construiu Cristo ali? Você consegue lembrar de bastante coisa? Como é que era? De primeira mão, uma catástrofe. Como o Thiago falou, eu já dei muito trabalho pra... Tipo assim, as tias falam assim, da época, assim... Fala que eu já dei muito trabalho, já fiz tia chorar. Ó, a pastora, só para quem não sabe, a pastora Flávia, minha esposa, já ministrou o Guilherme de pequeno. E ela chegou chorando já uma vez por sua causa. Complicado. Ela tem que fazer cura e libertação. Tô brincando. Não, isso aí já é nível extremo, né? Assim, você tinha tocado num ponto importante antes de você entrar nesse assunto. É que talvez assim, a maioria, não sei se é a maioria ou a minoria, dos jovens que hoje cresceram, elas não têm o que eu tive, de crescer nesse ambiente de adoração. Então, muitas vezes assim, na minha época, quando criança, talvez tinha algumas crianças lá, mas nem todas tinham um pai ou uma mãe que participava do louvor ou participava de algum ministério.
só ia para a igreja, tava lá, mas não tinha uma participação do ministério, os pais dessas crianças. Então, talvez, ou talvez não, essas crianças que hoje cresceram, ou esses jovens também da atualidade, eles podem ter uma influência negativa nessa questão. Ou talvez não, porque uma coisa que eu percebo é que o que falta muito no Brasil, nas igrejas, é a paternidade, o discipulado, de você cuidar dos jovens, cuidar das pessoas. E algo que eu vejo muito errado, tipo assim, é a questão de inserir algum jovem muito novo no louvor para ser uma desculpa para ele não sair da igreja. Em vez de o líder dele ou o pastor dele chegar e vem aqui, vamos conversar. Eu vou discipular a sua vida. Eu vou cuidar de você. Eu vou ser um pai para você. Então, tipo assim, pode ser que eu tive isso, de eu me inserir rápido no louvor por falta de, talvez, um discipulado? Pode. Pode ser que não? Também não, mas essa questão, tipo, de os jovens de hoje, eles, talvez, assim, como que eu posso dizer, tem essa dificuldade de se desenvolver espiritualmente por não crescer num lar cristão, por não crescer nesse meio, assim, nesse meio profético de louvor, adoração, como eu cresci. Sim. Ou, ao contrário também, alguns jovens não cresceram nesse lar cristão, nesse meio de adoração, e hoje estão firmes em Cristo. Sim. Entende? Então, tipo assim, envolve muitas questões. Então, Tia, voltando à sua pergunta do questão ministério infantil e tudo mais, eu acredito que eu tive mais influência de ter crescido, vamos dizer assim, como meus pais, eles participavam do louvor, eles estavam sempre inseridos ali no ministério, sempre ativos. Eu tive mais influência nisso do que participar da escolinha todo domingo e tudo mais e tá ali. Porque, assim, sala de oração, vigílias, momentos de adoração, eu tava lá. Tem até o pessoal fala muito que os cultos na casa da Dark, né, minha avó, da Irmã Dark, os cultos na casa da Irmã Dark, mais de 40 pessoas, 50 pessoas. Então, tipo assim, eu tava lá. Eu vi as pessoas fluindo no dom de línguas, que hoje eu entendo que era o dom de línguas, sim, fluindo no dom de profetizar, caindo ali no espírito, se derramando em lágrimas. Eu não sei que horas começava a reunião, que horas? Geralmente eram umas 10, 10 e meia. 10 e meia até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o pessoal falava. Sim. Então, tipo assim, eu cresci nesse ambiente. E como eu te falei, hoje tem bastante influência pra mim. Hoje eu entendo, porque eu cresci nisso. Então, tipo assim, hoje em dia, vendo esses adolescentes, ou talvez até essas crianças, talvez elas não tenham o que eu tive no passado, entende? Sim. Então talvez isso traz uma dificuldade para elas se desenvolverem no crescimento espiritual delas, se desenvolverem em paternidade, em discipulado. Então é o que eu vejo muito que falta hoje nas igrejas, a questão da paternidade, a questão de discipulado. Então, sim, e você falando sobre isso, é muito interessante porque você começa a entender que se um pai e uma mãe posicionado em Deus, né, que nem os seus pais serviam, né, no ministério, mas muitos pais, né, que vamos dizer, né, que não sirvam no ministério, porque às vezes pertence a uma igreja grande, né, ou às vezes realmente não tem tempo, disponibilidade, né, para servir, né, no ministério, talvez como seus pais tinham disponibilidade e se dispuseram a fazer, mas se pelo menos eles estivessem regados, né, em oração na casa, com certeza, né, com certeza, colocando louvor, né, estarem nesse movimento, buscando os dons espirituais, buscando as coisas que vêm do alto. Eu também acredito que quando você proporciona esses ambientes para casa, né, para o lar, eu também acredito que isso proporciona
né? Uma estabilidade, É né? um ambiente propício para a presença de Deus habitar lá. Até porque se você for pensar, se você partir para o lado, né, da neurociência, a psicologia, ela vai falar sobre o inconsciente. Sim. Né? O nosso inconsciente ele é desse tamanho e o nosso consciente é desse tamanho. Então, em outras palavras, a gente põe para fora tudo aquilo que já está lá dentro, tudo aquilo que a gente recebeu. Né? Então, você recebeu, né? Você foi mergulhado nesse... Certeza. Né? Eu também, né, um pouquinho mais tarde do que você, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas muito cedo, né? Também acho que com 11 ali, 11, 12, a gente começou aí, né? Foi quando, né, os tios, mãe, Sim. Né, começaram aí, né? Começaram a seguir o cristianismo, né? De uma maneira mais assídua, né? Porque a avó já era cristã, né? Mas começaram a crescer ali, né? De uma maneira mais assídua, né? Veio a família toda, né? Uma prática mais cristã, né? Uhum. Então, eu sei que tudo aquilo fica no inconsciente, né? Certeza. E hoje a gente vê a resposta disso, né? Então, se a gente pode dar um conselho para os pais, né? É isso, né? Banhem a casa de vocês com a presença de Deus. Busquem as comunhões, busquem estar nas orações, busquem estar nas vigílias. Não fica faltando em culto para ir viajar, né? Mergulhem a casa de vocês na presença de Deus, né? Acho que essa... E só um ponto Claro. que eu ouvi, e que, tipo assim, uau. Eu ouvi isso de um pastor, e tipo assim, mais uma vez, uau. Ele falou assim, ó, que nos últimos dias, nos finais dos tempos, as pessoas mais proféticas que vão ser donas de casa. Vão ser pais que trabalham para a glória de Deus. Vão ser mães que cuidam dos seus filhos para a glória de Deus. Aí fica a pergunta, só entrando num assunto, tipo assim, que eu gosto muito. O que seria de John Wesley sem Susana Wesley? Exato. Entende? O que seria de João Batista sem sua mãe, Isabel? Entende? Então, tipo assim, as mulheres mais proféticas vão ser donas de casa. Vão ser donas de casa que cuidam dos seus filhos para a glória de Deus, que encham o ambiente das suas casas com a presença de Deus e criam os seus filhos lá. Entende? Então, tipo assim, o seu filho não é uma desculpa e nem uma dificuldade para você trazer a presença de Deus para sua casa. Seu filho não é uma... Eu sei que eu não sou casado ainda, eu não tenho filho ainda. Um dia eu vou ter o meu filho, um dia eu vou casar também, mas eu não preciso ser casado e ter filho para entender isso. Entende? Eu já vejo em outras pessoas. Sim. Tipo assim, eu vou pegar até você como exemplo. Você vê, a Duda, filha do Thiago, a gente vê o crescimento dela, a gente vê a diferença dela, a gente olha para ela, a gente vê algo diferente. E eu acredito muito que a forma que o Thiago e a Flávia, eles criam a Duda, eles criam a Maria Luísa. Entende? Então, tipo assim, se quer um conselho de um jovenzinho que ainda não é casado e não tem filho, criem seus filhos para a glória de Deus. Sejam mães que criam seus filhos para a glória de Deus, entende? Então, acho que é isso. Pegando o gancho disso que você está falando, realmente os pais têm o costume de falar, eu quero que meu filho seja um engenheiro, um médico, isso, aquilo, eu quero que ele vá para a faculdade, né? Um conselho realmente bíblico, né? Mais do que ser um engenheiro, um médico, ou qualquer coisa do gênero, um cantor, seja o que for, eu sempre aconselhei a Duda, eu falei, filha, não importa o que você vai ser, não importa a história que Cristo vai escrever através da sua vida, mas deixa ele escrever. Eu sempre falo para ela, assim, o mais importante se preocupe só em ser uma pessoa boa que manifesta o reino. Só. O resto vai fluir. Se você for uma recepcionista, se você for o que você vier a fazer como competência, né? Vai fluir. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Certeza. Exatamente. Seja o que for. É isso. Muito bom. Muito bom. A gente entende, né? Você vê que coisa. A gente entende, então, que o Ministério Infantil, né? Ele contribuía com algo que já acontecia na tua casa. Sim. Algo que você já experimentava. Sim. Né, por ter essa vivência aí. Isso é muito importante. Né? E aí eu queria falar um pouquinho
da tua inserção, né, no Ministério de Louvor, né? Que foi eu que tive o privilégio de inserir esse menino com 9 anos, né, no Ministério de Louvor. Todo mundo falava, 9 anos. Eu falei, porque ele já tinha uma aptidão, ele já tinha uma disposição em querer tocar um instrumento. Na época era bateria, né? Bateria. E mal ele conseguia pegar ali na baqueta, não alcançava. A gente tinha um banquinho especial ali para ele começar a tocar, mas eu falei, Gui, vamos começar devagarzinho, né? Você vai treinando, vai vindo nos ensaios, né? Porque ele já estava inserido, né? O pai dele e a mãe dele já estavam lá, né? E então a gente começou essa inserção ali, né? E ali eu comecei a inserir devagarzinho nos ensaios, e ele foi caminhando. E aí, até que eu vi que ele estava preparado para pelo menos tocar uma música, né? Não, aí, fala a música que você me colocou para tocar. Fala a música. 9 anos, baqueta, não conseguia nem pegar na baqueta. Banquinho pequenininho. Com vestes de louvor? Nossa, música rápida, complicada. Fazer umas viradas ali, mano. Só Deus. Porque eu falei, bom, se ele conseguir fazer uma música mais complicada, as mais lentas vão ser tranquilidade, né? E foi engraçado. E aí, eu falei, agora vai, né? E foi ali, né? Eu me lembro até, eu tocando ali, falando assim, mantém. Vai. Mantém. E ele cansado, assim, fazia aquela carinha, tipo, eu tô cansado, né? Vamos deixar só a igreja agora. Eu falei assim, deixa só a igreja pra dar uma descansada. E fazia até assim, ó, ufa. Aí ele recuperava o fôlego e deu, e não. Mas aí conta como é que foi pra você, né, tão cedo assim? Como que foi essa experiência, né, pra você? Acho que na época, assim, tipo assim, foi muito bom. Fiquei muito feliz, só que ao mesmo tempo assustador. Porque, tipo assim, acho que era 9 anos. 9 anos. Tipo assim, 9 anos, no grupo de louvor, só tinha eu de baixinho lá, pigmeuzinho. O pessoal já tudo adulto participando do louvor. Sim. Tocando bateria, quase não alcançava a bateria ali, tudo mais, o banquinho, só via as baquetas. Então, eu acho que, tipo assim, essa experiência foi muito boa. Eu ter essa experiência de ter começado no louvor tão cedo, porque vai naquela questão. Influenciou também hoje na minha vida. Com certeza. De eu estar no grupo de louvor até hoje, do ministério que eu faço parte. Hoje eu já não toco mais bateria, eu tô no violão, ministrando louvor. Sim. Então, mesmo que eu tenha começado ali no instrumento, a bateria, hoje influenciou para que talvez não, com certeza, na posição que eu tô hoje, de estar ministrando, estar com violão. Então, acho que essa oportunidade que na época você me deu foi uma porta aberta para abrir outras portas e tudo mais, então trouxe uma influência muito grande. Então acho que é isso. Então trouxe muita influência para mim na época, assim, sabe? E hoje em dia. Então favoreceu bastante para mim. Legal. Isso é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que criticam, né? Sim. Algumas questões, mas a gente sempre tem que confiar na liderança, né? Que às vezes vai tomar uma atitude meio maluca, né? Aparentemente, né? Mas o líder também, ele tá sempre enxergando quem taca a faca nos olhos, né? Quem taca a faca na caveira, quem tá com vontade de fazer, de produzir, né? A serviço do reino, né? Então, isso faz muita diferença, né? Agora eu queria entrar num assunto, né? Que a gente já tá falando de louvor, né? E como é que tem sido, né? Essa tua experiência, né? Já depois de... Hoje você já faz, né, mais de 10 anos que participa do Ministério de Louvor, né? Como é que... Vamos falar primeiro da parte trabalhosa, né? A parte trabalhosa, que são lidar com os irmãos ali, que às vezes não tira música, que às vezes, né, não tem tanta aptidão, mas quer participar, né? Como é que você hoje se lida com tudo isso?
o início das pessoas? Como é que toda essa história contribuiu para que vocês tenham um pensamento hoje? Assim, vai muito da questão do seguinte: muita gente de fora, talvez possa achar que o louvor é uma coisa legalzinha, bonitinha, da hora. Só que hoje eu entendo que não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. É complicado. Chegou um momento da minha vida que eu cheguei e falei: Deus, eu desisto. Eu desisto de tentar fazer com a minha força. Sério, eu não consigo. Eu só vou me estressar, eu só vou ficar irritado. Não dá certo, Deus, porque onde tá o ser humano, tem treta. Então, eu desisto. Pode ir, eu não vou tentar mais fazer com a minha força do meu braço, nunca mais. Pode ir, eu desisto, porque se eu for tentar fazer, não vai dar certo. Vai ter briga, vai ter irritação, vai ter confusão, vai ter... Então, tipo assim, eu acredito muito que Deus, ele talvez, como que eu posso dizer isso? Deus, ele me convenceu que se eu tentar com a minha própria força, eu não vou conseguir. Entende? Eu faço parte do grupo de louvor, como você falou, há mais de 10 anos. Hoje eu ministro louvor na minha igreja local. Eu sirvo a igreja com instrumento, o violão, sirvo a Deus e tudo mais. Mas como eu falei, chegou um momento que Deus falou assim, para de tentar com a sua própria força. Para de tentar você fazer por você mesmo. Deixa o rio correr. Deixa rolar. Vai. Deixa aí, deixa eu escrever a história. Deixa depois lá na frente você vai lembrar de tal coisa disso, você vai dar risada. Tipo assim, é que nem hoje. Teve histórias lá atrás que hoje a gente conta e dá risada. Sim. Entende? A gente lembra e começa a dar risada. Então, tipo assim, como eu falei, o louvor, e não é querendo frustrar quem quer entrar no louvor. Tipo assim, vou ser sincero, não é legal. Tipo, algo, nossa, bonitinho. Tipo, tem um momento de ensaio, tem um momento de tirar as músicas, tem um momento de falar com o irmão com cuidado, porque senão ele pode se ofender. Tem tudo isso, entende? Não é só simplesmente você chegar no ensaio de terça, no ensaio de quarta, ensaiar, pronto, domingo, 3 louvor, fechou, setlist, beleza, foi, da hora. Não é tão colorido assim, né? Não é tão colorido assim, até porque, como eu falei, eu cresci num ambiente onde os meus pais chegavam do ensaio, ou chegava, sei lá, de tal reunião, de tal ministério, e aí falava, mas não foi do jeito que tal coisa, mas que o irmão disse pra mim, que o irmão disse, eu vou sair da igreja, que eu não aguento mais, eu não tirou a música, a nota não ficou legal, então, tipo assim, participar do louvor é bom, mas, tipo assim, como o Thiago falou, não é tão colorido assim. Envolve muito sacrifício. Envolve muita renúncia. E não só a parte do ministério de louvor. Todos os ministérios da igreja que nós vamos servir envolvem renúncia. Claro. Envolve você dizer não para sua carne e você seguir o rio do Espírito. Exato. E não é só na questão envolvendo Deus, mas com o seu irmão do lado também. Sim. Entende? Então, tipo assim, é muito complexo esse assunto de louvor, ministério pastoral ali, ministério, sei lá, da intercessão. Sim. Então, tipo assim, é muito complexo essa questão, tipo, de participar de ministério da igreja, entende? Porque envolve muita coisa. Acho que a palavra certa envolve o sacrifício, sabe? A renúncia de você dizer não para si mesmo, sabe? Você dizer não para sua carne. Não pro ego, né? E você participar daquilo que Deus está fazendo. Sim. Seja na sua igreja local, seja o que Deus está fazendo no seu bairro, que Deus está fazendo, sei lá, no Brasil, nas nações, você participar daquilo. É tudo sobre você dizer não sobre a sua carne e você dizer sim para o rio do Espírito que está correndo. Entende? Então, tipo assim,
Eu sei que a gente abriu uma outra porta aqui falando disso, assim, mas... Não, mas como eu falei, é um assunto muito, muito grande, assim, sabe? É onde a gente entra, né? Eu sempre gosto muito de dizer que, na verdade, tem um texto, né, em Atos dos Apóstolos que diz: e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, na verdade, nós estamos aqui para testemunhar Cristo. E não para engrandecer o nosso nome. Né? Não para fazer a nossa história, na história dele, pô. Entendeu? Na verdade, não somos marionetes na mão de Deus, mas nós somos servos que se submetem ao senhorio de um rei, né, para cumprir os seus desígnios. E muitas vezes cumprir os desígnios, né, não é tão simples. Aí onde envolve realmente a renúncia por amor e temor ao reino, né, que nós estamos estabelecendo. Seja qual ministério você for, seja qual área da igreja você servir, não é sobre você. É sobre você estar inserido no plano de Deus. Exato. Mesmo que você faça parte, sei lá, do ministério das crianças, que isso não é ruim, é muito bom. Porque dali vão sair não só, sei lá, empresários, recepcionistas, seja o que for, qual função for, mas de lá vão sair profetas, de lá vão sair homens que são apostólicos e são proféticos na sua igreja. Amém. Entende? Então, tipo assim, seja de qual ministério você for, é tudo sobre estar inserido no plano de Deus. O seu chamado não é mais importante que o plano de Deus. Entende? Então, tipo assim, é sobre estar inserido no plano de Deus. Deus, ele tem um plano. E o plano de Deus não é sobre você. É sobre a humanidade. É o plano de Deus com a humanidade. Não é só sobre você. Entende? Então, tipo assim, Deus, ele tem um plano. E esse plano está se cumprindo. Então é sobre estar inserido no plano dele. Esse é o mais importante que tem. Entende? Então acho que envolve tudo isso. É bem isso, né? Porque à medida com que a gente vai passando pelos obstáculos e entendendo que a história não é nossa, você passa pelos obstáculos. Sim, sim. Quer ver uma coisa? Teve um período que eu saí, né? Deus me levou para outro lugar, né? Porque debaixo de oração, eu já tinha entendido que o meu tempo ali, a minha contribuição para aquela comunidade tinha cessado. Né? Então, Deus me enviou para um outro lugar que eu nem sabia para onde que era. Né? E chegando lá, realmente, a primeira coisa que eu falei, não, eu não quero participar de nada, né? Eu só quero ficar aqui ouvindo, né? E realmente, depois de 3 meses ali, eu já estava com um faniquito, né? Eu falei, Senhor Jesus, me permite tocar, Senhor Jesus. Contribuir, né? Porque eu entendia, né, o meu chamado, né? E ali eu voltei a me inserir, né, novamente, fui caminhando novamente, né? Então a gente sabe que, como eu entendi até nesse período, né, que aí é onde acho que às vezes as pessoas não entendem, esses períodos ruins que a gente pode passar, seja no ministério de louvor, como a gente está conversando, né? As dificuldades, né, do ministério de louvor, aquele irmão que não tirou as notas, né? Ou aquele irmão que, se você tirou a música, tirei, ele chega lá, em vez de dar um dó na cabeça, ele dá um fá bemol. Um dó sustenido. O irmão, falei dó. E, né, eu falei, mas eu dei dó. Eu falei, não, você deu... Enfim, são essas coisas que acabam desgastando, e outras coisas mais, né? E acabam desgastando, elas contribuem para o crescimento do reino dentro de nós. Com certeza. Né? Então, eu passei, né, por um momento também, e dentro desse momento foi onde Deus falou muitas coisas comigo, né? Sobre uma palavra que ele falava muito forte ao meu coração, é sobre Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração ao Senhor e não aos homens. Né? Foi aí onde eu parei de me frustrar um pouquinho, colocar minha expectativa no lugar certo. Porque a gente até começa no espírito, mas vai decaindo, né? Devido aos problemas, né? Devido às dificuldades que vão acontecendo, a gente vai decaindo. Que é exatamente o que você falou, de chegar um momento e falar assim, é isso mesmo, Senhor? Né? Vou parar. E na verdade ele não quer que a gente pare, né? Na verdade ele só quer fortalecer um fundamento em nós. Uhum. Né? Então, por isso que eu estou perguntando como que é essa dificuldade, porque eu sei que toda dificuldade que Deus permite no meio desse rio
é para fortalecer um fundamento em Com nós. certeza. É para construir algo no meio da dor, né? Construir uma história, né? A história mais emblemática de Gideão foi que ele moía trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar em uva, né? Então, mas foi uma história que toda a igreja conhece. Uma diversidade, onde ele moía trigo no lagar, se tornou um emblema de um homem que era pequeno, que tinha que fazer algo ali para sobreviver. Ali já não era uma questão era uma questão realmente de sobrevivência, né? E a partir dali Deus chamou, né? Por conta da dificuldade, por ele ter permanecido fiel e ter buscado estratégias em Deus, né? Deus muda toda a história de uma nação por conta de um homem que permaneceu fiel, renunciando até quem ele era, né? De uma linhagem real e tudo mais. E aí vai embora, né? E você falou uma questão importante, da questão de Deus, ele tá construindo algo em nós, ele tá nos amadurecendo ali, sabe? Tanto as dificuldades, as coisas boas estão se juntando e estão formando algo dentro de nós, sabe? E eu vejo muito e eu peço muito isso para Deus. Chegou um momento que eu tava pedindo isso muito para Deus. Falei, Deus, me esmaga. Pise em mim. Como aquele homem que pisa na uva, sabe? E depois sai o vinho. Pise em mim, Deus. Mas sério, acaba comigo. Acaba comigo porque eu sei que eu não sou nada. Eu preciso de você. E eu sei que se o Senhor pisar em mim, se o Senhor começar a me esmagar, começar a esmagar minha carne, vai começar a gerar algo dentro de mim. Então, acho que isso é muito importante. Tanto as coisas boas, as coisas ruins, as dificuldades, os problemas, coisas felizes, tudo que a gente passa, vai sendo construído algo. Sim. Entende? Deus, ele... Cara, eu vejo Deus amassando o nosso coração mesmo, sabe? Sim. Pegando a gente assim, ó, fazendo assim, amassando mesmo, para que venha gerar algo melhor. Sim. Entende? Venha gerar algo mais maduro, algo Sim. mais forte. Entende? Sim. Então, essa questão que você falou é muito importante, da questão de as dificuldades gerar algo em nós. Sim. As coisas boas gerar algo em nós. Sim. E aí ele começar a se formar algo, começar a se fortalecer a cada vez mais, a cada dia mais. Entende? Então, acho muito importante isso. Essa é a Legal. palavra da cruz, né? Né? Tome a tua cruz, né? E venha após mim. Às vezes as pessoas não conseguem entender, né, essa mensagem, né? A mensagem da cruz, ela é exatamente isso, né? E por que eu perguntei, né? Porque justamente, se você for ver, né, essa é a tua experiência, né? Mas qualquer outra área você vai ter uma cruz a ser carregada dentro de você. Seja num trabalho ministerial, seja num trabalho, né, como as pessoas gostam de dizer, secular, né, porque não existe nada secular, tudo é santo, né, quando nós santificamos. Sim. Né? Então, mas nós vamos sempre ter que enfrentar uma cruz. Nós vamos ter que estar sempre dispostos a renunciar ao nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir a ele, né? Esse é o percurso, né? Porque a gente entende que só que esse percurso não é cercado de flores, né? Esse percurso é cercado de espinhos, né? Muitas vezes de pedras que vão nos direcionar ao propósito, né? Nos impelir ao destino final, né? E isso para aqueles que estão atentos, né? A se submeterem como você está fazendo essa oração. E muitas vezes o que as pessoas querem é que Deus tire a dor delas, né? Muitas vezes o ser humano ele quer que Deus remova a dor, né? E Deus muitas vezes ele não vai remover a dor. Muitas vezes ele vai deixar aquela dor ali durante às vezes anos. Né? Nós temos histórias aí, vários testemunhos aí, pessoas que viveram com dores na alma por conta de uma situação, de um casamento, de um filho, disso, daquilo, de um trabalho, tantas coisas. Viveram anos com aquela dor ali, né? Mas Deus vinha ali sempre dando um remedinho, né? Sim. Quando ela estava prestes a espanar, né? Assim, calma, tô aqui, calma. Não espana não, eu tenho um propósito para cumprir, né? Então, é muito importante. Você pega isso. o exemplo mesmo de Paulo.
ver o que Paulo passou, ver tudo o que ele caminhou, ver tudo o que a Bíblia diz que ele passou ali, sabe? Sobre os naufrágios, sobre as perseguições e tudo mais. Mas você via, acho que o caráter de Paulo pode se resumir em: eu estou olhando para o Cordeiro de Deus. As pedras estão me atingindo, as dificuldades estão me atingindo, mas eu estou olhando para o Cordeiro vivo de Deus. Nossa, uau. Eu estava lembrando de uma conversa que nós tivemos aqui na terça-feira com o pastor Wildes também. Nós estávamos falando justamente sobre isso. A relevância, vamos pegar o exemplo de Paulo, né? Paulo foi um homem que veio depois dos 12, e ele foi inserido por Deus, né? Foi inserido por Deus ali naquele propósito, e ele só suportou tudo o que ele suportou porque ele foi até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, né? Que aos homens não era nem lícito, ele nem foi permitido contar tudo o que ele viu. Quando diz ali, no texto que ele cita, né, que ele foi até o terceiro, um homem, né, que ele fala dele mesmo. E então nós conseguimos entender que todo homem que busca a glória de Deus, que veia a glória de Deus, ele nunca mais vai voltar para trás. Cara, você pega o exemplo de Estevão. Exato. Sendo apedrejado. Exato. A Bíblia fala que Estevão estava com os olhos dele aonde? Fitos na glória do Filho. Exato. As pedras atingindo Estevão e ele com os olhos dele fixados na glória do Filho. Sim. Então, tipo assim, tem até uma música que tá para ser lançada, né? Que uma parte do refrão dela diz assim: as pedras não doem mais, meus olhos estão em ti. Aí o refrão pois há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Então as pedras já não doíam mais em Estevão. Sim. Porque os olhos dele estavam fixos na glória de Deus. Sim. Entende? Então, tipo assim, uau, é incrível. Essa é a relevância. Esse é o ponto. E, cara, exatamente, a história de Estevão reflete muito isso, a renúncia, né? Sim, sim. Né? O tomar a cruz, né? E seguir, né? E é isso, cara. É isso. E mudando agora de assunto, né? Nós falamos sobre adoração, né? Você respondeu um pouco da dificuldade que é, e automaticamente já respondeu como é que é participar, né? Porque você só vai conseguir participar por causa do Ministério de Louvor ou qualquer outro ministério, não tem jeito. A pessoa só vai conseguir permanecer se ela entender esse fundamento da renúncia, né? Se ela não entender o fundamento da renúncia, é o principal. É o principal. E agora falando de um outro assunto, né? Como é que é essa questão como é que você passou pela adolescência, juventude, indo para a escola, né? E tendo talvez a maioria dos amigos não cristãos, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Com tanta coisa que o mundo oferece, sempre ofereceu, mas continua oferecendo hoje em dia com mais acesso, até por conta das redes sociais, as redes sociais querendo balizar os padrões de comportamento, como é que foi essa questão de mulher, namoro, né? Como é que isso fervia dentro de você? Esquece que a Júlia está aqui. Né? Eu acho que, apesar de eu ter crescido num ambiente assim, num lar cristão, assim, no meio, como eu falei, da adoração, no meio da oração e tudo mais, ter crescido nesse ambiente, em questão a escola, seja o que for dessa parte aí, eu tive muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Conta aí por quê. Eu ia perguntar por quê. Tipo assim, não é querendo... Como que eu posso dizer isso? Tipo assim, eu acredito que, como eu disse, apesar de eu ter crescido nesse ambiente, sim, talvez eu não tive esse ensinamento, esse discipulado nessa questão dessa área. Tipo, e aí, como que é você na escola? E aí, como que é você fora das quatro paredes? Das quatro paredes.
como que é você lá? Sim. Entende? Então, tipo assim, eu tive muita dificuldade nisso. Porque, tipo assim, eu tive muitas influências assim, na escola. Fui muito influenciado na escola, nessa questão. Entende? Tipo assim, eu nunca fui muito como que eu posso dizer? Tipo, de ficar correndo, tipo, atrás de mulher, assim, de menina. Sim. Nunca fui muito, assim, sabe? Tipo, querer namorar cedo, essas coisas Sim. assim, nunca fui muito. Mas essa questão, tipo, de ter, vamos dizer assim, colegas por perto ali, onde não tinham o mesmo pensamento que eu, não tinham não tinham a mesma Mesmo coisa, fundamento, o mesmo né? fundamento que eu. Então, tipo assim, tive Foi muita muito dificuldade. difícil. Muita dificuldade. Porque, como eu disse, eu fui bastante influenciado nessa questão. Sim, Entende? Eu fui bastante influenciado por amigos sim. que estavam ali. Que de alguma maneira te empurravam para um lugar que não era que não era aquele fundamento Sim. que você aprendeu, né? Então foi muito dificultoso para mim. Mas creio que tudo isso foi um aprendizado Claro. para hoje. Claro. Entende? Então, tipo assim, não é querendo jogar a culpa na igreja local que eu faço parte, nem nada claro. disso, mas eu não tive esse crescimento de como que é você na escola, como que é você fora daqui. Sim. Entende? Qual o teu papel lá, né? Qual o teu papel, entende? Então, tipo assim, eu só acreditava que, beleza, sou cristão, sou crente, tô lá, tocando bateria, tô lá servindo na igreja, de boa. Aqui na escola, É outra coisa, né? outra coisa. Então, eu tive bastante dificuldade nessa área. Sim. Muita. Sim. A gente entende porque todos nós eu já passei por isso, né? A gente sabe como é que é. Minha filha passa por isso, a gente conversa até hoje, sempre. Eu falo assim, você é um luzeiro lá dentro. Falei, se a luz não servir para iluminar, não tem serventia, né? E a gente conversa, né, com ela sobre isso, né? Expõe, e a gente sabe porque o ser humano, principalmente na adolescência, a sua vida adulta, quando ele assume uma identidade, ele se torna, eu vou chegar lá, né? Mas ele se torna alguém que ele já não depende mais de pessoas, me entendam bem, para se pertencer a um grupo, por conta da identidade, por conta da... Ele entendeu quem ele é em Deus. Então ele não precisa, me entendam bem, ele não precisa mais de ninguém para se sentir bem, porque tudo o que ele precisa está em Deus. E quando a pessoa chega nessa, que é na questão de Estevão, na questão de Paulo, na questão de Cristo, eles não dependiam de aplauso. Eles não precisavam de um grupo para se sentir alguém, para se sentir melhor. Eles eram quem eles eram em Deus. Porque eles entenderam a história que Deus queria escrever através das suas vidas. Mas a gente na adolescência, como você não foi diferente, minha filha não é diferente, todos nós não fomos diferentes, a gente passa por esse momento de querer pertencer a um grupo, né? De querer fazer parte de um grupo, né? Foi assim com você também, sim, né? Só rapidinho, chegou um momento da minha adolescência que eu começava a ser mais influenciado por outras pessoas, assim, na minha escola, colegas ali, amigos que eu estava rodeado ali, do que dentro ali do ministério, assim, da igreja, assim, tudo mais. Então, sim, tipo assim, entre os meus 14, acho que 14, 15 anos, acho que até 16, não lembro agora, 14 por aí, chegou um momento que eu cheguei a dar uma desandada. Eu lembro. Você lembra? Cheguei a dar uma desandada e... Eu lembro. Tipo assim, a influência foi muito forte. Sim. Foi muito forte, entende? Então, tipo assim, eu acabei saindo desse... vamos dizer assim, saindo entre aspas desse meio, assim, da vida na igreja ali. Sim. E comecei a me envolver com outras coisas. Mas o engraçado é que... Tipo, eu tava falando ontem, né, com 2 amigos meus. É que, tipo assim... Sabe que você tá indo dormir
aí vem aquele mosquitinho chato, fica na sua orelha fazendo bzz, 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 fica só, tipo, cutucando sua orelha assim, aí você sai. Parecia que quando eu tava num ambiente não muito legal, tipo, o mosquitinho chato era tipo o Espírito Santo, sabe? Tipo assim, ficava na... Tipo, aquilo, mano, sai fora, me deixa eu pecar gostoso, deixa em paz, velho. Mas ficava lá, velho, ficava lá. Então, tipo assim, eu acho... Tipo, eu não consigo, tipo, dar uma explicação pra isso, Sim. entende? Eu sei que eu sou amado por Deus. Creio que naquela época Deus não desistiu de mim. Não, com certeza. Deus continuou me amando. Então, demorou muito pra eu ver isso. Que Deus, mesmo eu fora, mesmo eu ali distante, Deus ainda continuou me amando e com seus olhos fixos em mim. Sim. Então, quando eu entendi isso, que Deus ele estava com os seus olhos ainda fixos em mim, com seus olhos, ele estava lá do céu, com seus olhos fixos em mim, acho que talvez eu recebi um choque ali de realidade, tipo, cara, isso não adianta, você pode até ir, você pode até tentar, só que não vai dar certo não. Isso não é pra você, entende? Então, minha adolescência não foi só flores, mágica. Nossa, uau! Eu sei que tem muitos jovens, muitos adolescentes que passaram por coisas piores que eu. Disso eu sei, mas só compartilhando um pouco da minha adolescência, eu cresci na igreja, cresci no meio de adoração, mas também eu passei por coisas que... dessa questão de eu me afastar um pouco, assim, que eu não desejo isso pra ninguém. E eu também não, vamos dizer assim, eu não preciso passar por isso pra dizer pra você que é ruim, entende? Mas infelizmente eu passei, ou felizmente eu passei como aprendizado. Então é aquilo. Hoje eu olho pra trás e eu vejo que foi como um aprendizado, me ajudou bastante, tipo assim, hoje pra mim ver que aquilo não é pra mim, aquilo, vamos dizer que, apesar de ser ruim, aquilo me fortaleceu em algumas coisas, entende? Que hoje eu tenho a consciência, hoje eu aprendi. Então, minha adolescência não foi só flores. Então, acho que é isso. Essa pergunta é justamente porque, primeiro, eu conheço a tua história, né? Sim. Eu sei o que você passou, eu sei que não é fácil, né, nascer num lar cristão. E é justamente para a gente também conseguir compreender como igreja, para que os pais que vão ouvir, os adolescentes que vão ouvir também, eles consigam entender justamente isso. Porque o jovem, o adolescente, ele vai ter uma dificuldade de permanecer em Cristo, no ensino de Cristo, né? Como o Evangelho de João diz, permanecei no meu amor, né? É difícil permanecer em Cristo. Sim, sim. Então a nossa missão é permanecer nesse amor. Mas ao mesmo tempo, como os pais podem contribuir com esses adolescentes, ou como a igreja pode contribuir com esses adolescentes para que eles tenham uma jornada menos tempestuosa, né, possível, né? Para que eles realmente não precisem experimentar o mundo ou coisas que há no mundo para que eles entendam que Deus é bom, né? Ou que servir a igreja é maravilhoso. A gente também entende que em alguns momentos isso pode acontecer. Sim, por um propósito, né? É complicado cravar aqui, né, para um lado ou para o outro, né? Dependendo do momento arminiano, dependendo do momento calvinista. Não depende do momento, a gente compreende de alguma maneira. Mas o que mais importa, né, que é o tema, é que aquele fundamento que foi plantado lá atrás, lá do que a gente falou, ele permaneceu. Né, que foi exatamente o que aconteceu na minha história também. Né? Foi plantada uma semente, né, ela foi plantada lá no meu inconsciente, na estrutura de família, ainda que não era mais perfeita, mas foi plantado. O cristianismo foi ministrado ali. E ainda que eu, né, me desviei dos propósitos de Deus ali, de alguma maneira ele nunca tirou os olhos, né? E ele sempre mantém a misericórdia dele estendida sobre as nossas vidas, né? Então vocês pais que nos ouvem,
né? Nunca deixem de orar, porque era algo que a gente fazia por ele, né? Eu posso falar porque eu estava, né, filmado na igreja, então quando a gente viu ele indo por esse caminho, toda a família, né, que a maioria é cristão, e a igreja orava por você. E hoje em dia, eu agradeço muito do momento que eu cheguei a me afastar, assim, do ambiente que eu vivia. Hoje eu agradeço muito a vida da minha mãe, a vida da minha avó, Sim. a vida da minha tia, que é a minha pastora. Sim. Então, tipo assim, todas as pessoas que ali estavam orando por mim, sabe? Agradeço muito, porque, tipo assim, acho que não sei o que seria de mim sem essas pessoas, sabe? Com certeza. Sem essas pessoas intercedendo pela minha vida, sabe? Então, tipo assim, da mesma forma que os pais criarem os seus filhos para a glória de Deus, os filhos honrem seus pais, os filhos Sim. honrem os seus pastores, a igreja honrar aqueles que estão orando por vocês, entende? Porque é como eu falei, eu acho que eu tenho muito que agradecer a essas pessoas que na época que eu estava afastado, oraram por mim, intercederam por mim. Sim. E hoje eu tô aqui. Por causa dessas pessoas que estavam ali intercedendo por mim. Exatamente. Então, o recado é, não deixem de orar, né? Porque não existe mais nada, nós compartilhamos aqui no Ministério Vivo nele, não existe mais nada mais espiritual do que a oração, irmãos. Não existe nada que seja mais espiritual do que a oração. Porque estar aqui é fácil, fazer um ensaio com todas as dificuldades ainda é fácil, mas ficar orando, estar em oração é algo trabalhoso. Mas nós entendemos que quando a oração está em consentimento com a vontade de Deus, ela é respondida, né, e Deus cumpre. Deus honra a oração, né? Amém. Então isso é muito importante para a gente entender. Vocês têm filhos na adolescência, que todo mundo fala, é uma fase difícil. É difícil mesmo. Mas vocês, os pais compreendendo isso, e os adolescentes compreendendo isso, eles vão entender que eles não podem largar o lugar da oração. Eles vão entender que os pais também não podem deixar de orar e os filhos também não podem deixar de orar, para que Deus continue preservando a história, que é o mais importante de tudo, né? Estamos aqui caminhando pro final, né? E aí aqui, conta para mim aí hoje como é que tá, dentro de toda essa experiência que você teve, hoje você está aí, já precisa se casar, conta aí. Amém. Como é que tá hoje no ministério, né? Conta para mim depois de tudo isso, né? Faz um desfecho final aí pra gente da. Então vamos lá. Cara, como eu falei, passei por dificuldades, passo até hoje, tanto no Ministério de Louvor, como em casa, como na igreja. As dificuldades não pararam, as dificuldades ainda estão servindo para gerar algo mais fortificado em mim. Estou caminhando com Cristo, amém. Acredito que não há nada melhor que a gente possa fazer a não ser olhar para Cristo, entende? Então, hoje em dia eu busco estar com os meus olhos fixos em Deus. Algo que eu ouvi que é muito interessante é que para você seguir a Cristo você tem que ter coragem. Mas você tem que ter muita coragem. Muita coragem, porque você está lutando contra você mesmo. E contra o sistema, né? Contra o sistema, você está lutando contra a sua carne. Sua carne vai gritar, mas os nossos olhos têm que estar fixos no Cordeiro de Deus. Entende? Então, tipo assim, tô servindo a minha igreja local, ministrando louvor, lavando banheiro, lavando igreja. A igreja tá cheirosinha pros irmãos virem congregar. Seja no que for, eu tô lá servindo a igreja, no que precisar. Servindo também os irmãos de fora. No que precisar, tô caminhando. Então, como eu falei, até hoje as dificuldades elas estão aí. Sim. Mas isso não é um impedimento, nem algo ruim para que eu pare, para que eu olhe para trás. Entende? Até porque, eu não lembro agora o capítulo ou versículo, mas aquele que coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás. Então,
Sim. Eu já coloquei a mão na massa já, então acho que eu não tenho direito, eu não sou digno de olhar para trás, de querer tentar voltar atrás. Então, Sim. Hoje eu sou muito grato a Deus, muito grato às pessoas que intercederam por mim, que oraram por mim, pessoas que foram proféticas na minha vida, em oração, que acordavam, sei lá, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, para estar orando por mim. Então, acho que é isso. Só tenho que agradecer a Deus e essas pessoas que Pagaram o preço, pagaram né? um preço ali. Então, E aí, sou muito já grato. marcou a data do casamento ou não? Tamo vendo. Tamo vendo. É complicado. É complicado, né? Mas é muito bom a gente ver essa tua trajetória, né? Eu agradeço muito a Deus, né? Você me inspira, né, a continuar caminhando, a continuar ensinando, a viver no meu chamado, porque quando você vê uma semente que foi plantada lá atrás, que de alguma maneira você contribuiu para aquilo, e você vê a árvore, né, que você plantou lá atrás, só me dá mais força para continuar trabalhando, e que venham mais crianças, e que venham mais jovens, e que venham mais adolescentes, para que a gente possa continuar, de alguma maneira, plantando algo no coração desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, para que eles cresçam, né? Um dia eu possa dizer de outras crianças, né, que hoje nós acompanhamos, que Deus me conceda, se ele não voltar antes, né, ou eu não for levado dessa terra, que ele me deu o privilégio de ter essa conversa com outras, né? Amém. Com outras crianças, com outros adolescentes, que nós, de alguma maneira, inserimos, né? Assim também como eu fui inserido, né? Pelo nosso pastor Walter, né? Meu tio, né? E é isso, cara. A gente só tem muito a agradecer a Deus por tudo isso. E eu agradeço a disponibilidade de tempo, né? Que a gente marque outro dia para a gente falar como é que foi o namoro, né? Como é que tem sido o namoro também, né? E como é que tem sido os preparativos aí, essa nova fase, né? De mais velho agora, assumindo novas responsabilidades. E Deus abençoe. Obrigado pelo papo, foi muito bom. E que Deus abençoe vocês que nos ouvem aí. Compartilhem essa mensagem, compartilhem com um pai, compartilhem com um adolescente, e tamo junto até a volta do nosso Senhor. Deus abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o podcast Fora das Quatro Paredes.